Olá, gente! Hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Então, quais são, os tipos de relações ecológicas? Nós temos as harmônicas ou simbiontes, que é a relação que um ou ambos indivíduos vão ser beneficiados. E nós temos as desarmônicas ou antagônicas, que um dos organismos vai ser prejudicado ou talvez os dois saiam machucados. Nós temos organismos de espécies diferentes, chamados de interespecíficas, e nós temos a relação entre indivíduos da mesma espécie, que são chamadas intraespecíficas. Nas harmônicas, dentre os indivíduos da mesma espécie, nós temos a sociedade e a colônia. Entre indivíduos de espécie diferentes, nós temos o mutualismo, o comensalismo, inquilinismo, que é um tipo de comensalismo, e a protocooperação. Já nas desarmônicas, entre indivíduos da mesma espécie, nós temos o canibalismo e a competição. E entre indivíduos de espécies diferentes, nós temos o predatismo, o parasitismo e a competição. Agora, nós vamos começar falando pelas relações harmônicas, que são as relações que trazem benefícios. Temos aí a colônia e sociedade, que são relações entre indivíduos da mesma espécie, tá? Aí eu tô colocando para vocês as imagens dessa relação da sociedade e imagens da relação de colônia. Na sociedade, os organismos são unidos fisicamente. Cada formiga é uma formiga e cada abelha é uma abelha. Tem um alto grau de hierarquia, ou seja, tem soldado, tem rainha, operárias e tem divisão de trabalho. Já na colônia, tem que ter a união física dos organismos. Por exemplo, colônia de fungos, colônia de bactérias. E os quinidários, como a caravela, também é considerado colônia. E cada parte é considerado um organismo diferente. Nas colônias, nós temos as colônias móveis, como a caravela, e as colônias fixas. Continuando falando das relações que trazem benefícios, das relações harmônicas, aí no caso, a interespecíficas, que é a relação dos indivíduos de espécies diferentes, aí nós temos o mutualismo, a protocooperação e o comensalismo. No mutualismo, como exemplo, nós temos aí os líquens, que é uma associação entre algas e fungos, e que a alga não vive sem o fungo e o fungo não vive sem a alga. Ambos se beneficiam e é uma relação obrigatória, ou seja, um não vive sem o outro, tá? Na protocooperação, temos o exemplo do jacaré e do pássaro palito. Ambos se beneficiam, o jacaré mantém seu dente limpo e o pássaro palito está se alimentando. Só que é uma relação que não é obrigatória, porque ambos vivem bem sem o outro, tá? Ali no comensalismo, nós temos o tubarão e a rêmora. Um se beneficia e para o outro é indiferente. Aí, nesse caso, para o tubarão é indiferente. O tubarão se alimenta, o resto da comida vai caindo e a rêmora vai comendo, E com isso ela se beneficia. Um tipo de comensalismo é o inquilinismo. Como exemplo aí, nós temos o peixe palhaço. Ele mora dentro de uma anêmora e para a anêmora é indiferente. E para o peixe, ele está se protegendo. Agora, nós vamos falar das relações desarmônicas, ou seja, relações onde existe prejuízo. Desarmônicas intraespecíficas, onde tem prejuízo entre indivíduos da mesma espécie. E aí nós temos, o canibalismo e a competição. Olha as imagens. No canibalismo, o indivíduo vai se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Geralmente, as fêmeas, após a cópula, se alimentam do macho. Como no caso da viúva negra. Aí na imagem, nós temos uma caranguejeira se alimentando de outra caranguejeira. Aqui nós temos também uma cobra que está se alimentando de outra cobra. Uma se beneficia e a outra não. Competição por indivíduos da mesma espécie, por fêmea, por território
e poder. Então, sempre um vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo. Continuando com as relações desarmônicas, ou seja, com as relações onde existe prejuízos. Nós temos aqui agora as desarmônicas interespecíficas, que é a relação entre indivíduos de espécies diferentes. E aqui nós vamos ter predatismo, parasitismo e competição. No predatismo, né, olhando a imagem aí, nós temos a presa, né, e o predador. O predador, ele vai matar a presa para se alimentar. Aí nós estamos vendo a onça, né, que está se alimentando da zebra. No parasitismo, nós temos os endoparasitas, que parasitam a gente por dentro, e os ectoparasitas, que parasitam a gente por fora. Os endoparasitas precisam que quem está sendo parasitado esteja vivo, senão ele vai morrer também, né? E os ectoparasitas é pulga, carrapato, piolho, é benefício apenas para o parasita. Na competição, nós vemos um monte de aves e o esquilo, eles estão competindo por alimento. Tem competição por espaço no reino